Lucas 15, verso 11, uma história muito bonita, conhecida como a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu com íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra. Privilégio, Senhor, de poder estar neste local com esta liberdade para poder ler a tua palavra, meditar e tirar da palavra alimento para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para fortalecer e esclarecer e ajudar a cada um. Usa os meus lábios, a minha mente, meu coração. Senhor, eu quero ser instrumento, bênção, em nome de Jesus. Assim pedimos a tua graça. Senhor, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus. E que esta noite, Senhor, seja uma grande bênção sobre as nossas vidas. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é uma história muito bonita, a história do filho pródigo. É interessante que Jesus, ele estava sendo questionado pelos fariseus, porque ele comia com pecadores. Ele se assentava com as pessoas comuns. E como Jesus, ele era considerado um rabino, uma pessoa espiritual, e os rabinos eram como pessoas de um outro nível, então Jesus andar com pessoas muito comuns, aquilo para eles era chocante. E eles começaram a fazer essa crítica, que Jesus andava com pessoas que eles chamavam de pecadores. E Jesus então ele conta 3 parábolas, elas estão juntas. Ele começa dizendo a parábola da ovelha perdida, depois ele fala da parábola da dracma, de uma moeda perdida, e depois ele fala a parábola do filho pródigo. São as 3, elas vão dar juntos, do capítulo 15, onde você vai ver essas parábolas. É engraçado que da parábola da ovelha perdida, ele fala que um homem tinha 100 ovelhas, e de repente ele foi contar, só tinha 99, então ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma, foi procurar, e quando ele achou, trouxe aquela ovelha no seu ombro, e aí ele fez uma festa, a minha ovelha estava perdida, foi achada, e foi uma grande festa. Mas ele foi atrás desta ovelha, porque era uma ovelha perdida. Depois ele conta uma parábola, logo em seguida ele continua dizendo que uma mulher perdeu uma moeda, e essa mulher então começa a fazer uma faxina em casa,
era uma moeda valiosa, então ela começa a procurar. Não era valiosa tanto em valor, mas tinha um valor para aquela mulher. Ela começa a procurar, até que ela encontra. E diz o texto que ela faz uma festa porque ela achou aquela moeda. Para ela era muito importante. Nas duas vezes, nós encontramos o versículo, se você for ver na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 7 e versículo 10, ele diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou ler outra vez. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus. Quando ele falou sobre a parábola lá da ovelha perdida, diz: haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E depois, quando ele fala da dracma, versículo 10, ele diz assim: assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nas duas situações, o assunto é arrependimento. A história do filho pródigo também, o assunto é arrependimento. Mas a diferença é que na história da ovelha perdida, o pastor foi atrás. Na história da dracma perdida, o pastor foi, a mulher foi atrás. Na história do filho pródigo, o pai não foi atrás. Não foi atrás. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: fala tanto amor, mas a gente se afasta, ninguém vai atrás da gente. Você é ovelha perdida, você é filho pródigo, você é daquele que quer viver a tua vida. Quem é você? Quem é você? A ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher procurou. Mas do filho pródigo, a história do filho pródigo, nós lemos agora, ela é interessante, porque ele toma uma atitude, ele diz para o pai: pai, eu quero a parte da minha herança. Você sabe que, se para a nossa cultura isso já é um problema, imagina para aquela cultura patriarcal, muito séria, antiga. É como se o filho dissesse: pai, para mim o senhor morreu. Me dá a parte da herança. Ainda que ele não quisesse dizer isso, mas era o que ele expressava, né? É o que estava dando a entender. E o pai, por sua vez, imagino que quantas vezes tentou lá argumentar, total, mas não tinha jeito, o camarada estava decidido. Alguém fez a cabeça dele, algumas informações chegaram, é muito mais legal, vai viver tua vida, assim por diante, tal. E esse moço então chega para o pai e diz: me dá a parte da herança, eu quero viver a minha vida. E o pai então divide a herança para ele, e o texto diz que ele vai e vive dissolutamente, ele vai viver segundo a cabeça dele. Mas um dia acabou o dinheiro, tudo acaba, e nesse momento, diz o texto, versículo 17, diz: tornando em si. Esse versículo para mim, essa frase, ela é fundamental. Tornando em si. Sabe quando você tem um momento de lucidez? Sabe, de lucidez, quando você diz: não, está tudo errado. Tornando em si. Ele então disse: eu vou voltar, eu vou me arrepender. Porque as três histórias estão falando de arrependimento. Jesus disse: tem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Em outras palavras, meu irmão, a gente precisa tomar muito cuidado com o estilo de vida que a gente vive. Porque a gente vive muito aqui, o agora. Mas, no entanto, a nossa vida é um conjunto de decisões. Muitos aqui se arrependem de não ter permanecido naquele curso, se arrepende do casamento, se arrepende da educação. Se eu pudesse voltar atrás, eu seria mais firme, mas não dá para voltar atrás. Nós acabamos vivendo o momento, e, no entanto, as escolhas de hoje vão trazer os resultados de amanhã. Esse texto, ele me fala sobre 6 mentiras, e eu queria deixar essas 6 mentiras para você pensar. A primeira mentira que eu vejo nesse texto é: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas esse é o sentimento desse moço. Eu não preciso do pai. Isso é mentira.
Mas muitas vezes nós somos bombardeados. Não, eu vou viver a minha vida segundo a minha cabeça. Eu não preciso. É como se a nossa vida fosse permanente e a gente fosse viver para sempre. É como se eu dissesse, eu sei o que é melhor para mim. É um engano. Por isso que a gente confronta a nossa história com a palavra. E esse texto está trazendo à luz esse sentimento. Eu não preciso de Deus. Fala para quem está do seu lado, isso é mentira. Isso é um engano. Eu não preciso de Deus. Isso é mentira. A segunda mentira que esse texto me apresenta é: a minha alegria é permanente. A minha alegria é permanente. A pessoa vive aquele momento, mas parece que aquele momento não vai acabar nunca. E é mentira. É ilusão. Mas esse moço, ele achava que se ele se distanciasse do pai, a sua vida seria melhor. Ele achou o seguinte: eu vou viver a minha vida segundo a minha cabeça e a minha alegria vai ser permanente. É loucura isso. Loucura. É mentira. É ilusão. Mas o texto está trazendo essa história e dizendo: olha, essa foi a decisão desse moço. A terceira mentira que eu vejo nesse texto é: a crise nunca vai chegar. Fala para quem está ao seu lado, mentira. Mentira, você tem mais de 40, meu irmão, você já deve ter passado, e se tiver 50 anos então, já passou por muita crise, e se tiver mais ainda, meu Deus, já passou por cada uma, mas o sentimento é: a crise não vai chegar. Eu vou sair de perto do meu pai, eu vou viver a minha vida, a minha alegria vai ser permanente e a crise nunca vai chegar. Eu não aguento mais essa monotonia. Era o sentimento dele. Eu não aguento mais ficar aqui, dentro desse mundinho. Eu não aguento mais. E aí ele tomou posse disso que ele achava que era uma verdade absoluta. A crise não vai chegar. Mentira. Isso é um engano. Satanás, inimigo da nossa alma, ladrão de alegria, induz, ilude, distorce, faz a gente ver o que não existe. Quantas pessoas apavoradas. Eu era garoto, às vezes eu ficava sozinho em casa. Meu Deus, qualquer barulho na cozinha. Medo do quê? Não sei, mas ficava com medo. Parecia que tinha um monstro na cozinha. A panela mexeu. Ai, meu Deus. E a gente tem aquele sentimento, se cobrir a cabeça, dá um alívio, né? Você cobre assim. Mas o sentimento é: eu vou cobrir e aí parece que eu estou melhor. Não é? E quando apaga a luz, você começa a ver o que não existe, mas você vê. É um monstro. E você vê. O diabo, ele é astuto, meu irmão. Ele aprisiona a gente através do medo. Ele aprisiona a gente através da insegurança. O diabo, ele é especialista em ilusão. E a gente consegue ver o que não existe e daquela forma a gente vai perdendo o nosso brilho. Esse moço está debaixo dessa pressão. Dessa pressão. Mentira. Eu posso viver sem Deus. Mentira. A minha alegria vai ser permanente. Mentira. A crise nunca vai chegar. Mentira. Eu sem me virar. Mentira. Eu sei o que é melhor para mim. Você já ouviu essa frase? Quando já falaram isso no passado? Eu sei o que é melhor para mim. Engano seu. Engano. Engano. Mesmo que você não tenha sido arrogante, a princípio tudo parece ser bom.
Mas quantas coisas nós já nos decepcionamos, quantas escolhas. Esse moço, ele está dizendo, eu sei o que é melhor para mim, e o melhor para mim é ficar longe do meu pai, o melhor para mim é viver a minha vida, o melhor para mim é curtir a vida do jeito que eu quero, eu sei o que é melhor para mim. Mentira, ilusão. Esse moço vai se distanciando. A outra, que eu acho interessante, depois de toda a crise que veio, diz o texto aqui que veio uma crise, acabou tudo, e aí vem uma outra mentira que eu acho tremendo: não há mais esperança para mim. Mentira, meu irmão, mentira. Não há mais esperança, mentira, mentira. Esse moço entra numa situação procurando emprego, pelo jeito que ele chegou perto do seu pai. Você vê, ele perdeu a roupa, perdeu a sandália, perdeu o anel, que ele foi vendendo, foi dando tudo que ele tinha, era um moço rico, tudo bom e do melhor, e de repente ele começar a perder tudo, a dar tudo para poder ainda sobreviver um pouquinho. Ninguém pensa em chegar no fundo do poço, está todo mundo na expectativa de que em algum momento a coisa vai melhorar, mas esse moço vai, se afunda. E quando ele está no fundo do poço, ele procura um emprego. Interessante que Jesus fez questão de falar nessa parábola que ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. Meu irmão, você não imagina o que é isso para um judeu. É o extremo. Um judeu não cuida de porcos. Não tem contato com porco. Isso é um animal imundo. E aí Jesus disse que o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E aí vem esse sentimento: não há mais esperança para mim. Fala para quem está ao seu lado: mentira também. Mentira. Não há mais esperança. Mentira. Mentira. E a última questão é: Deus não se importa comigo. Mentira. Deus não se importa comigo. Mentira. Mentira isso, mentira. Mas o texto fala de um momento, diz ele que caindo em si, tornando em si. Sabe quando cai a ficha? Ele parou e começou a pensar no estilo de vida que ele estava levando. Ele disse para ele mesmo: não é certo isso que eu estou vivendo. Os empregados do meu pai, os empregados mais simples, para eles não falta pão, para eles não falta o mínimo. Os empregados, e eu estou aqui perecendo. E aí ele disse: vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O texto nos ensina que o grande segredo do milagre, da bênção de Deus na nossa vida é quando a gente cai a ficha, quando a gente se arrepende. O texto diz que primeiro ele pensou, depois de pensar, ele ruminou o que ele iria falar, e depois que ele ruminou, ele agiu, tomou uma atitude, levantou-se e foi ter com o pai. Não basta ficar com remorso, não basta, eu errei, mas tudo bem, não. Você tem que uma hora tomar uma atitude, ir para a presença de Deus e tratar dos assuntos. Falar: pai, olha, eu errei aqui, errei ali, eu fiz, mas eu me arrependo. Que esse é o segredo. A ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher foi lá e limpou a casa. O filho pródigo não, isso é decisão dele. Um dia ele decidiu se afastar, agora ele tem que voltar com as próprias pernas. E esse moço toma essa atitude: eu errei, estou arrependido, eu preciso de Deus, eu preciso do Pai, eu preciso da companhia, eu preciso da sua misericórdia, da sua graça. Eu preciso. E o texto diz que ele chegou a essa conclusão e disse para ele mesmo: eu vou falar para o meu pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, deixa eu ser um dos teus empregados. E esse moço se levanta e vai,
Mas para a surpresa dele, quando ele está ali chegando, o pai estava também o aguardando. Eu fico imaginando quantas manhãs aquele pai se posicionou naquele local, sabe quando você vê o caminho longe, distante, a estrada, e fica parado ali, imagino quantas vezes esperando, um dia meu filho vai voltar, naquele dia, de longe ele vê aquela silhueta, de longe. Você sabe que as pessoas que a gente ama, a gente conhece de longe, né? É o andar, é o cabelo, não é? Não sei se você é assim, mas acho que sim, né? Até o carro da gente a gente conhece, né? De longe é meu carro. Essa lanterna queimada é minha. Esse é meu carro. De longe, todo carro é igual, mas você olha, não, esse carro é meu, olha lá. Está lá, de longe, de longe. As pessoas que a gente ama, a gente conhece de longe, de longe. Você olha assim, é meu filho. Desce dessa árvore aí. É meu filho, é meu marido, é minha esposa, eu conheço. Fica imaginando esse pai olhando de longe, disse, é meu filho. E ele fica aquele entusiasmo, aquele moço vai se aproximando. Agora um moço com os traços do filho, com o andar do filho, mas fedido, uma roupa suja, descalço, sem anel. O pai olha e disse, é meu filho, mas não combina com meu filho. De imediato ele diz, tragam. O texto diz que ele abraça e beija, e o camarada está tentando se explicar. Pai, desculpa, pai, presta atenção, pai. E o pai beijando, abraçando, pai, deixa eu falar. Eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deu a mínima, disse, meu filho, você voltou. Tragam roupas, traga o anel, traz sandália. Como é que meu filho vai andar descalço? Traz sandália, traz roupa. Pega o bezerro cevado, vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Vamos fazer uma festa. O texto diz que todos se alegraram. Aquele pai faz uma grande festa. Quando Jesus falava sobre essa parábola, ele falava da importância do homem se arrepender e reconhecer quem é Deus na sua vida. Se arrepender e reconhecer que você não foi criado para viver os teus projetos. Você foi criado para manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. Você foi criado para ser bênção na vida dos outros. Você foi criado para ser solução na vida dos outros. A sua habilidade há de abençoar os outros. A sua capacidade há de abençoar os outros. Cada um na sua, mas todos nós somos resposta de Deus para alguém, em nome de Jesus. E quando a gente começa a querer viver a nossa vida, nós estragamos tudo. Eu sei o que eu quero, eu sei. Não, meu irmão, não. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão? Mas quantas vezes essas mentiras vão tomando conta do nosso coração? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso do irmão. Não preciso não. Está chateado comigo? Que se dane. Eu não preciso de você, não. Você se engana. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos corpo. Nós somos muitos membros de um só corpo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de Deus, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos corpo. Eu quero viver a minha alegria.
Meu irmão, a nossa alegria é ver os outros alegres, a nossa alegria é ver a nossa família alegre, a nossa alegria é ver os filhos alegres, a nossa alegria é ver os pais alegres, a nossa alegria é ver os outros alegres. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ame ao Senhor, ame o teu próximo, ame, sirva ao Senhor, seja a resposta de oração, de bênção para os outros. Não dá para a gente viver de uma maneira isolada, egoísta. Eu sei o que é melhor para mim, eu quero, eu sou. Você não é o centro. Você não é o centro. E aí todo mundo questionava, por que Jesus senta com pecadores? Jesus disse, olha, tem festa nos céus. Por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos, que não tem arrependimento, que não se submete a Deus. Olha, meu querido, não permita que nenhuma dessas mentiras domine a tua mente e o teu coração. Faça com o filho pródigo. Cai em si, raciocina, pensa bem e diga para você mesmo, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso ficar mais perto desse Deus. Eu preciso, quanto mais perto dele, melhor. Quanto mais perto dele, mais sucesso. Quanto mais perto dele, mais milagres. Quanto mais perto dele, mais solução. Quanto mais perto dele, mais portas abertas. Quanto mais perto dele, mais a mão do Senhor me guia, me protege. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Eu sei que Satanás ciranda, meu irmão, tentando enfraquecer mente e coração, para que você possa ser arrogante, mas não admita, não deixe que essa arrogância te atrapalhe. Eu não preciso, eu sei, eu vou ver. A crise nunca vai, comigo é diferente. Eu não sei se você já passou por isso. Eu era garoto, tive uma proposta, trabalhar na Abril Cultural. E aí, falei, meu pai, surgiu essa proposta. Meu pai disse, não vai não. Por quê? Porque eu já fui e não deu nada certo. E eu pensei, não, eu sou diferente. Eu sou diferente. E fui. Sabe quantos, naquele tempo era coleção de livros, sabe quantos que eu consegui vender? Nenhuma. Meu pai vendeu uma. Eu não vendi nenhuma. Mas o sentimento era, comigo é diferente. Eu sei o que eu estou fazendo. Reconhece-o em todos os teus... Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas... Mais uma vez. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Amém, queridos? Não coloque o Senhor em segundo plano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Essas mentiras que iludiram aquele moço e que o levaram a uma vida miserável. Depois a bênção foi que ele se arrependeu e voltou. Podia não ter se arrependido. Tem gente que não tem essa chance. Tem gente que morre antes. Tem gente que se perde antes. Mas ele teve. Caiu em si a ficha. Voltou e foi restaurado. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Sei que Satanás tem cirandado a tua vida, tentando lançar um desconforto que envolve as coisas de Deus, que envolve o lar, que envolve vida profissional. E tem hora que a pessoa está tão azeda que ela, não sei, está estranho, perdi o brilho, não sei o que está vendo, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Você é louco, não faz isso não. Fala com Deus, faz do jeito dele.
porque Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Mas eu queria orar com você, que tem passado por esses momentos de pressão. E Deus tem algo novo para você, meu filho. Feche teus olhos, por favor. Você que deseja apresentar a tua vida, dizendo: Pai, essa palavra é minha, eu recebo pela fé. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Fala com Deus agora. É você e o Senhor. Faz como aquele filho, diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Fala: eu preciso de uma restauração, de uma renovação. Fala com Deus, abre o teu coração. Derrama a tua vida diante do Senhor. Clama, meu filho. Abre o teu coração. Qual o motivo pelo qual você está em pé? Fala com Deus. Deus, eu estou em pé aqui por causa disso. Tua palavra, teu Espírito falou comigo nesse assunto. Eu recebo pela fé. Mas não saia daqui sem ter essa renovação com teu Deus, em nome de Jesus. Fala. Abra os teus lábios e fala com o Senhor, em nome de Jesus. Ori canta la Síria, anda la churi canta lais. Oh Deus, estende as tuas mãos, ó Deus. Estende as tuas mãos, ó Deus. Estende as tuas mãos sobre cada vida. Esta noite, Senhor, nós recebemos esta palavra, esse desafio. Aquele moço foi iludido com uma série de mentiras. Foi iludido, Senhor, quase que ele permanece naquela vida, porque parecia que não havia mais esperança, não havia solução. Mas a tua palavra diz que houve arrependimento. E quando há arrependimento, humilhação tem milagres. Quando há arrependimento e uma tomada nova de direção, tem milagres. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, vidas que estão em pé, dizendo: tu falaste comigo, eu recebo a palavra. Senhor, confirma esta palavra com milagres sobre cada vida. Senhor, aqueles que entraram nesse desânimo, Senhor, aqueles que foram se deixando vencer, ó Deus, coisas que não sabem nem de onde veio, mas vai tirando brilho, como aquele moço, Senhor, que de maneira independente, Senhor, foi se deixando levar, até o ponto que tomou coragem, se distanciou e se perdeu. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida, cubra com teu sangue, Senhor, perdoa, Senhor, pecados, restaura, Senhor, que haja grandes milagres sobre este povo, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. Eu sei que maior é o Senhor e que esta palavra veio da tua parte para me alertar, para me abençoar, para me livrar do caos, da crise. Eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra e me arrependo, porque preciso de ti. Não sei viver sem o Senhor. Eu recebo a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, em nome de Jesus. Oh, nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há poder igual ao teu, Senhor. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração. Guarda essa palavra. Ame o Senhor, sirva o Senhor.